Boa tarde. Ser médium. Abraçando a mediunidade, muitos companheiros na Terra adotam posição de absoluta expectativa, copiando a inércia dos manequins. Concentram-se mentalmente e aguardam, imóveis, nulificados, a manifestação dos espíritos superiores, esquecendo-se do que o verdadeiro servidor assume sempre a iniciativa da gentileza, na mais comezinha atividade doméstica. Vejamos a lógica do cotidiano. Um diretor de escritório não exigirá que o auxiliar se faça enciclopédia humana, a fim de receber-lhe a cooperação, mas solicita seja ele uma criatura ordeira e laboriosa, com a necessária experiência em assuntos de escrita. Um médico não reclamará do enfermeiro uma certidão de grandeza moral para acertar-lhe o concurso. No entanto, contará seja ele pessoa operosa e sensata, com a precisa dedicação aos doentes. O proprietário de um ônibus não se servirá da atenção do farmacêutico em sua oficina, mas procurará um motorista que não apenas saiba manobrar o volante, mas que o ajude também a consertar o carro. O farmacêutico, a seu turno, não se utilizará da atenção de um motorista em sua casa, mas procurará um colaborador que não apenas saiba vender remédios, mas que o ajude também a aviar as receitas. Cada trabalhador permanece em sua própria tarefa, embora a interdependência seja o regime da vida apontado a todos. Ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. E ser ajudante em determinado trabalho é ser alguém que auxilia espontaneamente, descansando a cabeça dos responsáveis. Se não podes compreender isso, observa o avião, por mais simples seja ele. Tudo é amparado, inteligente e ação maquinal no comboio aéreo. Torres de observação esclarecem-lhe a rota e vigorosos motores garantem-lhe a marcha. Mas tudo pode falhar se falharem o entendimento e a disciplina no aviador que está dentro dele. Então nós vamos fazer a prece, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo pelo amparo, pelas bênçãos que sempre recebemos em todos os instantes. Agradecemos a presença dos benfeitores amigos que vêm ajudar nos grupos a cada um, cada pessoa que está fazendo o Cohen, estão amparando a todos. E que nós possamos estar sempre com vontade de continuar esta jornada, este curso, para nos tornarmos trabalhadores, pessoas úteis na sociedade, ajudando os necessitados. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine a todos nós. Então nós vamos chamar a professora Eunice Berdu, que vai dar a segunda aula sobre prece. Boa tarde, que Jesus nos abençoe e esteja conosco. Começar hoje, eu quero contar para vocês uma lenda muito interessante que se passou no plano espiritual. No princípio do mundo, se espalharam milhares de grupos humanos nas povoações da terra. Então, o Senhor endereçava mensagem de paz, bondade às criaturas. Mas, no entanto, a maioria desgarrou no egoísmo e no orgulho. A crueldade agravava-se e o ódio explodia. O Senhor, querendo achar uma solução para os seus filhos,
ele convocou o anjo da justiça, que entrou em campo e de imediato inventou o sofrimento. Os culpados passaram a resgatar as próprias faltas. O Senhor aprovou os métodos da justiça, porque reconheceu que era indispensável o equilíbrio da lei. Mas ele queria encontrar um caminho que não trouxesse tanto sofrimento aos seus filhos. Então, ele convocou o anjo da verdade. E o anjo da verdade estabeleceu para logo os princípios da advertência. E tribunas foram erguidas por toda parte. E os estudiosos do relacionamento humano começaram a pregar sobre os efeitos do mal e do bem. E os ouvintes, então, caíram na realidade. E assim sendo, apesar de todo o esforço do anjo da verdade, ainda havia muitas dúvidas sobre o aprendizado das virtudes. Aí o Senhor, mesmo apoiando os planos da verdade e da justiça, ele queria achar outro meio, que ajudasse os seus filhos a mudar o seu destino. Aí ele chamou o anjo do amor, e que veio em busca de algum recurso que trouxesse a seus filhos um melhor caminho. O novo emissário criou a caridade. Iniciou-se uma transubstanciação de valores. Nem todas as criaturas aceitaram o convite do emissário do amor e permaneceram na retaguarda ainda, matriculados nas tarefas da justiça e da verdade. E assim eles iam aurindo mudanças, mas muitos aceitaram o convite do amor e passaram a ver e auxiliar os irmãos doentes, os paralíticos, os mutilados, os cegos, os infelizes, largados à rua ou sem ninguém. E esse contato recíproco entre um e o outro gerou um grande câmbio espiritual. E quando esses que se agregaram ao anjo do amor começaram a distribuir alimentos, agasalho, carinho, remédio para os companheiros infortunados, eles recebiam algo em troca também. Eles recebiam os dons da compreensão, do respeito e da humildade, e foram vencendo os obstáculos e descobriram a convivência com os céus. O Senhor louvou a caridade e nela reconheceu o mais importante processo de orientação e sublimação a benefício de quantos usufruem da escola da terra. Desde então, funciona no mundo o sofrimento, podando as arestas dos companheiros revoltados. A doutrinação informando aos espíritos decisos quanto às melhores sendas da inserção das divinas bênçãos. E a caridade iluminando a quantos se consagram ao amor pelos semelhantes, redimindo sentimentos e elevando almas. Porque, acima de todas as forças que renovam o rumo das criaturas nos caminhos humanos, a caridade é a mais vigorosa perante Deus, porque é a única que atravessa as barreiras da inteligência e alcança os domínios do coração. Essa lenda foi contada por Meimei, que é um espírito e que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Talvez alguns estejam perguntando, por que falar da caridade se o assunto é prece, né? Então, por que eu escolhi essa lenda para ser contada para vocês? Porque nós sabemos que somente a caridade é a porta que leva à iluminação de nossas almas, no preparo para a verdadeira ascensão espiritual. E é através da caridade que faremos da prece a bússola da fé viva,
recompondo a paisagem que vivemos e traçando rumos à vida superior. Pois a oração, tecida com harmonia e confiança e movida pela vontade, ajuda e é força poderosa, comunicando emoções, pensamentos, imagens e ideia, e desfazendo, é claro, empecilhos e limpando o nosso quadro mental. Então, nós vamos falar hoje para o mecanismo da prece. O que é mecanismo, né? O funcionamento, como que funciona, como que age a prece em nossas vidas. Porque nós sabemos que quando nós fazemos a prece, nós fazemos não só pelos outros, nós também temos que fazer prece por nós mesmos. Porque nós que estamos na retaguarda, nós que estamos procurando aprender um pouquinho mais dentro da doutrina espírita, nós temos que usar esse recurso todos os dias de nossas vidas. E principalmente vocês agora, porque eu também já fiz o COEM, e estou dentro da doutrina há muito tempo, aprendendo, né? Porque, como hoje o Antônio Carlos brincou, professora, não. Eu sou professora de crianças, professora no campo educacional mesmo, mas no campo espírita, não. No campo espírita eu ainda sou mera aprendiz. Então, e vocês principalmente, alguns já perceberam que são portadores da mediunidade ostensiva, é muito importante o aprendizado sobre a prece. Porque através da mediunidade, vocês terão a possibilidade de desenvolver os caminhos do amor. Porque, através da mediunidade, não ajudamos somente encarnados, nós ajudamos principalmente os desencarnados, que é uma população muitas vezes maior do que a nossa. Então, nós temos que estar preparadas para trabalhar neste caminho, né? E, para entendermos o mecanismo da prece, nós vamos citar André Luiz, espírito. Ele diz: o espírito encarnado ou desencarnado pode ser comparado a um dínamo complexo, gerador de forças que atuam como agentes emissores e receptores, conservadores e regeneradores de energias. Imagine, então, nós como um campo de força. Que potencialidade que nós temos dentro de nós para ajudar aos nossos irmãos. Às vezes a gente fala, mas eu sou tão imperfeita ainda, eu tenho tantos defeitos, como que eu vou ajudar? Nós temos defeitos sim, e temos que ter a humildade de encará-los frente a frente. Mas nós estamos num mundo que está se preparando para se tornar um mundo de regeneração. Aliás, já começou esse processo. Então, nós temos que, dentro da nossa pequenez, desenvolver essas potencialidades, esse ponto de Deus que nós temos em nossas vidas. E, através da prece, nós expandimos esses pontos. E nós temos que aprender, fazer com que essa energia, esse potencial que nós temos, ele seja cada vez maior e que ele atinja um campo bem maior em nossas vidas, junto àqueles que partilhamos nossas vidas. E é necessário que nós saibamos que o pensamento é o agente essencial de todas as realizações no plano material e espiritual. Então, o pensamento que produz essa força é o pensamento que transpõe os limites deste planeta até, né? E porque nós temos que considerar que todos nós, encarnados e desencarnados, nós estamos imersos no fluido cósmico e no universal. E é desse fluido cósmico universal que nós retiramos
até o nosso próprio perispírito, até a matéria do nosso corpo. Tudo é retirado do fluido cósmico universal. Nós, o nosso perispírito, enquanto estamos vivendo nesse planeta Terra, nós retiramos também grande parte, porque nós sabemos que o perispírito é matéria. E essa matéria do nosso perispírito é retirada do fluido cósmico universal. Partículas terrestres e partículas do plano espiritual. Então, todos esses seres, então, estão dentro do fluido cósmico universal. Não podemos nos esquecer disso. O ar, aqui, na Terra, né, é o veículo do som. E suas vibrações são circunscritas ao planeta Terra. Enquanto que as vibrações do fluido cósmico universal se estendem ao infinito. Então, logo que o pensamento é dirigido para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, ou de desencarnado para encarnado, o que acontece? É formada uma corrente fluídica, e estabelece de um para outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. Agora, a corrente, a energia desta corrente, ela está na energia do nosso pensamento e da nossa vontade. Isso ocorre até no plano material, né? Nós sabemos que, às vezes, nós estamos com um problema que parece de difícil solução. Então, o nosso pensamento trabalha numa velocidade que a gente nem consegue imaginar. No minuto, a gente pensa tanta coisa e quer mudar tanta coisa de nossas vidas, e que a gente fala, gente, como que eu estou tendo condição? A gente fala, não, eu preciso parar. Deixa eu dar uma paradinha, porque está demais, né? A gente mesmo sente a velocidade do nosso pensamento. Quanta coisa nós pensamos num minuto. Quantas coisas. E quanta coisa, por um minuto apenas, a gente consegue mudar toda a energia de nosso redor. Então, é muito importante que a gente sinta que todos nós temos esse potencial de energia, que todos nós somos, não é conto da carochinha, todos nós, de fato, temos esse potencial divino e podemos transmitir e ajudar todos que compartilham de nossas vidas e de nos ajudar também. E é por este meio, então, que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que estejam. E eles se comunicam entre si, e aí eles transmitem-nos as suas inspirações. Por isso que temos tantas ideias boas, às vezes, eu não sei, já aconteceu comigo, eu tenho certeza que aconteceu com vocês também. A gente se prepara, quando a gente for ser convidada para falar com alguma coisa, ou preparar um determinado assunto, ou no campo da evangelização, quando a gente está dando aula, e aí vem até a gente tem que preparar determinado assunto. Você fala, meu Deus, mas onde que eu vou achar isso? Eu não consigo, eu não sei. Então você procura um livro, procura outro livro, e parece que nada não está bom. Aí você deita, faz uma oração. No outro dia, você já levanta. Parece assim que uma coisa que é maquinal. Você vai na sua estante, ou você pega um livro, você abre, é aquilo que você quer. Você procura outro livro, você acha. De repente você fala, meu Deus, onde eu vou pôr tanta informação? A gente fica com tanto conteúdo. Por quê? Porque parece que assim, quando você eleva o seu pensamento, quando você tem a vontade de ajudar, você é ajudado pelos espíritos. Os espíritos ouvem o seu chamado imediatamente. Isso é uma coisa assim, fantástica. Apesar de todas as nossas falhas, apesar de toda a nossa pequenez, nós temos essa ajuda sempre.
sempre mesmo. E teve uma noite da poesia, nós temos lá no centro que eu frequento, numa noite da poesia. E eu sou monitora de um grupo de pré-adolescentes. E eles falavam assim, eles me chamam de Nicinha. Nicinha, ai não, arruma para nós eu gosto muito de jogral. Arruma um jogral bem bonito, hein? Eu falei, ai, mas ajudem também, me ajudem a procurar em casa, né? E lá onde tinha o tema da nossa noite da poesia. Eu falei, gente, mas é um assunto tão difícil. Eu cheguei em casa, fui lá na estante, peguei um livro, Reformador. Até um reformador diferente, foi o único que veio diferente. Ele é um formato diferente. Eu abri o Reformador, eu achei uma poesia tão linda, tão linda. Sabe quando você vai assim e fala assim, eu quero encontrar uma coisa bonita, que os meninos querem, porque adolescentes eles querem coisa bonita, né? Eu quero encontrar uma coisa bem bonita. Eu abri, achei uma poesia maravilhosa. E eu falei assim, meu Deus, meu anjo da guarda, muito obrigada por eu ter conseguido, né, esse livro. Aí eu peguei o livro, levei isso já no domingo mesmo, eu cheguei da evangelização, procurei. No próximo domingo eu cheguei e levei para eles falaram assim, ai, Nicinha, mas nós estávamos pedindo mesmo para você achar uma coisa bonita, e que poesia maravilhosa, que bom, que ideia linda que você teve. Eu falei, não, mas a ideia não é minha. Porque aí eu já cheguei querendo, já separei o grupo como que eu queria, o jogral. Eu falei assim, a ideia não é minha. Eu tenho certeza que eu tive a ajuda de vocês, pensando para me achar uma coisa bonita, e tive a ajuda do meu anjo da guarda. Então é assim, a gente tem essa ajuda. A prece é uma coisa que nos eleva mesmo, né? E assim nós nos sintonizamos com o bem, nós vamos fazer coisas boas. E se nos sintonizarmos com o mal, infelizmente, vamos fazer algumas coisas que não são boas. Infelizmente, isso acontece conosco. Quantas vezes nós nos sintonizamos com uma entidade que não é tão boa? Às vezes, nós fazemos alguma coisa assim, junto com os filhos, com o marido, tomamos atitudes que a gente fala, nossa, essa ideia também não foi minha, não. Mas não foi do anjo da guarda, foi de um companheirinho sofredor que aproveitou da nossa sintonia. Porque nós sabemos que tudo que nos acontece é regido pela sintonia. É regido. Se nós sintonizamos no mal, o mal vem mesmo, né? Então, é assim que estabelece os contatos, atraindo companheiros e recursos. E nós sempre atraímos companheiros e recursos. E para que aconteça esse intercâmbio, é necessário algumas condições. Que a prece seja realizada com sinceridade, nós falamos isso na aula anterior, expressando nossos sentimentos, refletindo em cada palavra as verdades de nosso coração. Que ela seja realizada com fé, acreditando no seu potencial, colocando-se em estado de aceitação para a resposta que vamos receber do alto. Porque nem sempre vamos receber aquilo que pedimos, né? Ser simples, precisa no seu conteúdo, evitando o tamanho excessivo, as fórmulas prontas e as palavras vazias. E graças à elevação dos pensamentos na prece, a criatura estabelece uma sintonia vibratória mais perfeita com a espiritualidade superior, facilitando o atendimento necessário a si mesmo, aos outros, por quem se pede, encarnados e desencarnados. E eu vou contar para vocês uma pequena história do Chico, né, que foi nos contada através de Chico Xavier. Aliás, não foi contada por Chico Xavier, não. Foi contada por Ramiro Gama, no livro Lindos Casos de Chico Xavier. Conta-se que certa vez, alguns populares chegaram à reunião pedindo socorro para o Chico. E era pedido tinha acontecido um acidente com um cego.
O pobre mendigo, mal guiado por um companheiro, ébrio, caíra sobre o viaduto da Central do Brasil, na saída de Pedro Leopoldo para Matãozinho, precipitando-se ao solo de uma altura de 4 metros. O guia desaparecera, e o cego vertia sangue pelo seu corpo, pela boca, e precisava de tratamento médico. Sozinho, Chico alugou um pequeno pardieiro, onde o enfermo foi asilado para tratamento médico. Caridoso facultativo, receitou graciosamente. O médico atendeu prontamente o Chico, né, e o ajudou. Mas o velhinho precisava de enfermagem. O médium velava junto dele durante a noite, porque durante o dia o Chico precisava continuar o seu trabalho, como que ele trabalhava auxiliando no escritório, né? E o Chico, então, precisava de alguém que responsabilizasse pelo serviço durante o dia, por esse velhinho. Não importava que o auxílio viesse de espírita, católicos ou ateus. E ele, então, tinha uma rádio em Pedro Leopoldo, e ele lançou um pedido através da rádio de alguém que pudesse ajudar no serviço de enfermagem durante o dia. E passaram-se 6 dias e não apareceu ninguém. Ao fim da semana, porém, 2 meretrizes, muito conhecidas na cidade, se apresentaram e disseram ao Chico: Chico, lemos o pedido e aqui estamos, se pudermos servir. Ah, como não, replicou o médium. Entre, irmãs, Jesus há de abençoar-lhes a caridade. Todas as noites, antes de sair, as mulheres oravam com o Chico ao pé do enfermo. Decorrido um mês, quando o cego se restabeleceu, reuniram-se pela última vez em prece com o velhinho feliz. Quando Chico terminou a oração de agradecimento a Jesus, os 4 choravam. Então, uma das mulheres disse ao Chico: Chico, a prece modificou a nossa vida. Estamos a despedir-nos. Mudamos-nos para Belo Horizonte a fim de trabalhar. E uma passou a servir numa tinturaria, desencarnando anos depois. E outra conquistou o título de enfermeira, vivendo até hoje respeitada e feliz. Então vejam o que a prece faz, né? Ninguém estava orando por aquelas senhoras, estava orando pelo doente. Elas se dedicaram com todo o seu amor, não importando o que faziam durante a noite. Durante o dia, eram enfermeiras e cuidaram do velhinho com tanto carinho. E elas alcançaram também, através da oração, a redenção, mudaram de vida, né? E tem muitos outros casos nesse livro que fala sobre o poder da prece. Mas não vou contar hoje. Vocês procurem ler, que vocês verão muitos exemplos. Então, aprendendo um pouquinho mais também no livro Horizontes da Mente, que é um livro de João Nunes Maia, pelo espírito de Miramês, ele nos fala assim: orar é se resguardar contra as investidas dos maus, é se precaver dos possíveis desequilíbrios e fortalecer o coração frente às lutas de cada dia. A prece, por regra maior, é a força poderosa, capaz de iluminar quaisquer trevas da alma, e induzi-la para a fraternidade e o amor em todos os ângulos. E saber orar é uma ciência ainda mais profunda, pois sem que a mente esteja preparada, sem que os pensamentos se ordenem e as ideias se harmonizem, a concentração desaparece
e com ela o poder da oração. Para terminar, eu vou ler para vocês. Eu vou ler para vocês um relato muito interessante de um homem que tinha tudo para ser feliz, como se costuma dizer, mas que de repente ele verificou o quanto tinha sido omisso e egoísta com relação às bênçãos divinas, que lhe foram oferecidas durante toda a vida, fazendo uma narrativa de sua trajetória angustiante em decorrência das enchentes que ocorreram em Santa Catarina em 2008. E ao ser mais uma vez abençoado por Deus, ele coloca os fatos em forma de uma prece de reconhecimento. Começar de novo. Eu tinha medo da escuridão, até que as noites se fizeram longas e sem luz. Eu não resistia ao frio, até passar a noite molhado numa laje. Eu tinha medo dos mortos, até ter que dormir num cemitério. Eu tinha rejeição de quem era de Buenos Aires, até que me deram abrigo e alimento. Eu tinha aversão a judeus, até darem remédio aos meus filhos. Eu adorava exibir a minha jaqueta nova, até doá-la a um garoto com hipotermia. Eu escolhia cuidadosamente a minha comida, até que tive fome. Eu desconfiava da pele escura, até que um braço forte me tirou da água. Eu achava que tinha visto muita coisa, até ver meu povo perambulando sem rumo pelas ruas. Eu não gostava do cachorro do meu vizinho, até o ouvir ganir, até se afogar naquela noite. Eu não lembrava os idosos, até participar dos regates. Eu não sabia cozinhar, até ter na minha frente uma panela de arroz e crianças com fome. Eu achava que minha casa era mais importante que as outras, até ver todas cobertas pelas águas. Eu tinha orgulho do meu nome e sobrenome, até nos tornarmos seres anônimos. Eu não ouvia o rádio, até ser ele a manter a minha energia. Eu criticava a bagunça dos estudantes, até que eles, as centenas, me estenderam suas mãos solidárias. Eu tinha segurança absoluta de como seriam meus próprios anos. Agora, nem tanto. Eu vivia numa comunidade com uma classe política, mas agora espero que a correnteza a tenha levado embora. Eu não lembrava o nome de todos os estados, agora guardo cada uma no coração. Eu não tinha boa memória, talvez por isso não lembre de todo mundo, mas terei mesmo assim o que me resta da vida para agradecer a todos. Eu não te conhecia, agora você é meu irmão. Que Jesus abençoe a todos nós. Gente, boa tarde, eu estava lá dentro da mesa. A gente não... Você já desligou aí, né, Taizinho? A gente não vai abrir para pergunta, né? Como eu disse semana passada, semana que vem nós vamos ter aprofundamento. Aprofundamento, a gente vai recordar o que nós já estudamos. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa... É Evangelho no Lar. Oi? A próxima, no aprofundamento, é Evangelho no Lar. É um trabalho sobre o Evangelho no Lar. Ah, então tá. Eu estou com a folha errada mesmo. Então, semana que vem, né, vai ter um estudo do Evangelho no Lar. Vocês não faltem, que tudo é continuação da nossa preparação para a reunião, tá?
E vocês anotem as perguntas, que tiver as dúvidas. Ela trouxe sobre a prece semana passada e hoje, que o dia que a gente for fazer o aprofundamento, a gente vai bater um papo, tirar todas as dúvidas de todas as aulas que já foram passadas, tá? E a semana que vem, então, vai ser o estudo do Evangelho no Lar.